Público para saber como a Saneago, a Companhia de Saneamento de Goiás, se prepara para enfrentar a possível crise hídrica nesse ano. A gente conversa a partir de agora com a Superintendente de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Saneago, Camila Roncato. Superintendente, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Primeiro, quais são as perspectivas, Camila? 2022 deve ser um ano de crise hídrica, a gente vai lembrar lá de 2017, se eu não estou enganado, 2019 também, foram anos com momentos de seca mais intensa. O que é que está previsto para esse 2022, antes até da gente falar do que a Saneago vai fazer, o que ela planeja, mas quais são os dados, né, da meteorologia sobre esse ano? Certo. Bom, os dados do CIMEGO, eles fazem uma projeção para os próximos 6 meses, né, da meteorologia. Então, por mais que a gente teve chuvas intensas agora no início do ano, é esperado que a estiagem seja prolongada, como no ano passado, que então as chuvas parem agora em abril e que só volte a chover em outubro e novembro. Então, pode-se repetir o cenário do ano passado, de uma estiagem prolongada e até mesmo ser um pouco maior. Então, a Saneago, sabendo desse cenário, ela já está preparada para que a gente atravesse o período de estiagem, mantendo o abastecimento normalizado em todos os municípios que ela atende. Pois é, e aí, como hoje é o Dia Mundial da Água, é sempre importante relembrar, né, rememorar aqui sobre os cuidados que todo mundo deve ter, que é de usar a água de forma racional, não utilizar esse recurso para fazer atividades que podem ser cumpridas de outro jeito, enfim, aquelas medidas que a gente já conhece há bastante tempo, a palavra racionamento, né, desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente aprendeu o que é, alguns estados até com mais intensidade. Então é bom, antes de chegar a um nível assim mais crítico, que sempre, não só no período de estiagem, mas que a gente sempre respeite bastante. Mas, enfim, além dessa consciência pessoal, o que a Saneago prepara para, como você disse, Camila, manter o abastecimento em todas as cidades, para todas as residências? A Saneago, ela mantém o monitoramento das suas cidades críticas que correm o risco, né, de desabastecimento em todo o estado. Então, quando acaba a estiagem de um ano, né, em outubro e novembro, a gente já começa as ações para a próxima estiagem. Então, hoje nós estamos com 6 cidades com ações mais efetivas. Aí nós fazemos perfuração de poços, a gente busca novas captações, nós aumentamos a reservação em alguns municípios para que a população não seja desabastecida. A gente trabalha também com as escolas, com a educação ambiental, e nas bacias mais críticas, como aqui do Meia Ponte, que é responsável pelo abastecimento de aproximadamente 40% da população de Goiânia, a gente trabalha também com a recuperação do manancial. A gente cuida da nascente, a gente cuida da mata ciliar. Nós terminamos agora de implementar, né, o cercamento e plantio de mudas em mais de 170 propriedades, que nós fizemos em 8 municípios que fazem parte da bacia do Alto Meia Ponte. Então, para garantir água em qualidade e quantidade para a população de Goiânia. Então, são essas as ações, e uma grande ação também que nós temos e que somos referência no Brasil é a redução de perdas. Então, da mesma maneira que a gente pede para a população economizar em casa, a gente também está fazendo o nosso dever de casa. Nós temos a menor redução de perdas no Brasil, tanto a nível estadual, que enquanto que a média é em torno de 37%, aqui em Goiás nós já estamos com 26%, sendo que Goiânia nós já chegamos a 18% de redução de perda. Significa o quê? Que toda a água produzida, né, e tratada, a gente perde somente 18% pela distribuição. Então, é um índice de países de primeiro mundo. Então, nós estamos fazendo todo o nosso dever de casa. A gente planeja as ações para os municípios críticos, né? A gente perfura poços, a gente busca novas captações, a gente recupera os mananciais e, ainda por cima, trabalhamos com a redução de perdas. A Camila Roncato é superintendente de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Saneago, conversando com a gente, Cileide Alves, nesse Dia Mundial da Água, também para suas questões, Cileide.
Bom dia, Camila. Obrigada pela presença. Bom, você falou no início da conversa que a previsão, né, do CIMERG é de chuvas, poucas chuvas, como foi no ano passado, e que vocês estão preparando ações. Eu queria saber o seguinte: primeiro, quais são as bacias que vocês consideram, que a Saneago sabe, que é mais problemática para o abastecimento público no estado todo? Quer dizer, além aqui do Meia Ponte, o Ribeirão João Leite e Meia Ponte, quais os outros pontos do estado que estão sob observação da Saneago? Sim. No ano passado, na estiagem prolongada, nós tivemos rodízio em 4 municípios. A gente teve rodízio em Goianésia, a gente teve rodízio em São Luís de Montes Belos, São Luís do Norte e Crixás. Então, são 4 municípios que a gente tem uma atenção maior para que a gente evite, né, a falta d'água nesse ano. Na verdade, não chegou a faltar água, mas teve sim um rodízio, e por um curto período de tempo, somente no mês de setembro. Então, assim, para uma estiagem que foi a maior dos últimos 90 anos, a Saneago esteve bem preparada para atravessar esse período, e foi um processo comunicado com a população estava ciente de quando tinha água e de quando ela ficaria sem água. Então, e esse ano nós estamos monitorando 6 cidades com ações mais de perto, né? Então, novamente, Goianésia, Anápolis, Trindade, Morrinhos, Lusiânia e São Luís de Montes Belos. São 6 cidades que nós temos ações acompanhadas dia a dia para que, quando chegar no período crítico da estiagem, a gente consiga manter regularizado o abastecimento. Bom, e esses municípios, Anápolis, Trindade, Morrinhos, Lusiânia, São Luís, Goianésia e qual que é o terceiro? O sexto? São Luís, Goianésia, Morrinhos. São Luís, Goianésia, Morrinhos, Lusiânia, Trindade. Você falou Trindade? Só um minutinho. Eu falei Anápolis, Trindade, Morrinhos, Lusiânia, São Luís do Norte ou Montes Belos e Goianésia? Isso. São as 2 cidades. Está faltando uma ainda. Anápolis, Trindade, Morrinhos, Lusiânia, tá certo, Goianésia e São Luís, deu 6. Bom, esses municípios, Goiânia não está entre eles, não é um problema por enquanto? É que Goiânia a gente já tem ações bem definidas. Então, por exemplo, no ano passado a gente conseguiu atravessar o período de estiagem sem problema com abastecimento, a não ser o problema que teve operacional, que foi do rompimento, né, da adutora, não foi por questão de falta de água na bacia. Então, porque aqui, como nós temos o sistema João Leite, que ele abastece com a água que está no reservatório, a gente consegue complementar as áreas que são abastecidas pelo Meia Ponte e que no período de estiagem baixa a sua vazão. Então, a gente consegue reduzir a dependência do Meia Ponte para algo em torno de 20% durante o período de estiagem, e a gente complementa com a água que vem do reservatório. E, ao contrário, agora, na época das chuvas, como a gente quer que o reservatório recupere o seu volume, que chegou a 72% no final da estiagem do ano passado, então a gente aumenta a distribuição de água pelo sistema Meia Ponte, que agora está com a vazão alta do manancial, né, no período de chuva, e a gente diminui um pouco, então, o abastecimento a partir do reservatório. O reservatório chegou a 98%? Está nisso, Camila? Sim, o reservatório está com a sua capacidade plena, né? Ele está vertendo a água, então ele está, e a gente espera que continue assim por alguns meses. Bom, em Goiânia está clara a estratégia. E nessas outras 6 cidades, quais as estratégias da Saneago para minimizar, né, mitigar a falta de água lá em setembro? Perfuração de poços, proteção da bacia, né, recuperando as nascentes, matas ciliares, aumento de reservação e busca de novas captações.
que é o caso que está acontecendo em Goianésia e em São Luís de Montes Belos. A gente está buscando captações complementares para os sistemas que abastecem hoje, os mananciais que abastecem hoje. Principalmente essas ações. Quando começou esse governo, vocês chegaram a concluir uma ação já iniciada em Goianésia, não me lembro exatamente qual. Não resolveu por quê o problema lá? Não, eu acho que você deve estar falando da nova captação do Rio do Peixe, é justamente o que a gente vai concluir esse ano. Então, lá a gente fez perfuração de poços. No ano passado, inclusive, nós fizemos perfuração com 4 poços, que deu uma excelente vazão para complementar a quantidade de água bruta que a gente precisa para tratar e distribuir para a população. E, além disso, nós vamos concluir o abastecimento a partir de uma captação complementar, que é a do peixe, Rio do Peixe. Essa captação é que não está pronta? Não, ela ainda não está pronta. E fica pronta quando? A previsão é que fique pronta antes do período de estiagem. Bom, uma questão que também é antiga, Camila, que é essa de recuperação dos mananciais, né? Especialmente nas margens dos mananciais. Essa é uma ação que tem que ser feita no período de chuva, né? Que é plantio, essas coisas. Assim, o que foi feito nesse ano, especialmente nessas regiões aí com problemas mais afetadas? Aqui na região de Goiânia, então, do Meia Ponte, né? Nós trabalhamos com 8 municípios que estão a montante da captação do Meia Ponte. Nós trabalhamos com 172 produtores rurais, então é uma parceria que existe entre os produtores rurais, Emater, Saneago, para que a gente possa fazer as ações, né, de recuperação, que consiste no plantio e cercamento. O cercamento para que o gado não invada a nascente, não pisoteie, então para que não ocorra o carreamento de solo para o manancial e aumente o assoreamento. Então, nós fizemos esse trabalho concluído agora, no mês de fevereiro, né? Em mais de 170 municípios, foram 60 hectares recuperados, né, e cercados, mais de 100 mil metros de cerca que nós executamos, para que aumente a produção de água, né? Nós precisamos aumentar a produção de água. Quando a gente faz esse trabalho, a gente pensa no aumento da produção de água. Então, principalmente aqui em Goiânia aconteceu isso. Em Goianésia já foi feito todo o mapeamento das nascentes que precisam ser recuperadas, está sendo iniciado agora, ainda no período de chuva, e é um trabalho junto com a Secretaria de Agricultura e junto com a Codevasf também, que vai entrar com uma parceria no fornecimento de material. Os outros municípios todos, nós temos fiscalização e conscientização junto com a Secretaria de Meio Ambiente do local ou a Secretaria de Meio Ambiente estadual, né? É feito a gente vai em todos os proprietários rurais, conscientiza sobre a questão do uso prioritário para o abastecimento público. Então, são todos esses trabalhos que são feitos nas bacias de abastecimento para minimizar o risco de falta d'água. Camila, esse trabalho que foi feito aqui em Goiânia, né, no Meia Ponte, ele representa qual a porcentagem do que ainda precisa ser feito para recuperar as áreas que margeiam o rio? Olha, para você ter uma ideia, a gente tem na Bacia do Alto Meia Ponte mais de 700 propriedades rurais. Então, nós conseguimos trabalhar com 172. E 172 propriedades pequenas, porque um dos critérios é que tenha 4 módulos fiscais, né? Que seja um produtor rural pequeno, que não vai ter condições de fazer essa recuperação. Então, ainda é uma parcela pequena, mas que gera resultado. Então, a gente agora a gente está lançando o programa Renascentes, que a gente vai disponibilizar 600 mil mudas e 300 mil metros de cerca para que o proprietário rural ele cadastre a sua propriedade para receber esse material também. É uma continuidade desse trabalho que nós já fizemos com 172 propriedades rurais. Então, a gente continua, é um trabalho ainda pequeno, mas que a gente continua executando.
Bom, a expectativa da Saneago para este ano é que seja necessário fazer racionamento em algumas dessas 6 cidades, ou vocês acham, vocês trabalham para que lá, em meados de setembro, vocês consigam mitigar essa falta de água sem racionamento? A expectativa da Saneago é que a gente consiga atravessar o período de estiagem sem racionamento. Dependendo sempre do consumo consciente da população, das pessoas do campo, como eu disse, elas têm que ter uma consciência de não represar e querer captar toda a água, ter um uso consciente na irrigação. Então, depende da consciência de todos e do nosso trabalho aqui da Saneago. Rubens. É isso, Camila. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, nessa terça-feira, Dia Mundial da Água. Um bom trabalho para você aí. A gente vai continuar essa conversa, enfim, à medida que as chuvas forem parando, mas que, né, se tudo der certo, o fornecimento de água não vá também parando. Obrigado, Camila. Um abraço para você. Bom dia, bom trabalho. Obrigada a vocês. Bom dia. Obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Camila Roncato, que é superintendente de meio ambiente